Olá, você que está conosco e acompanha o novo trabalho. Estreia hoje este projeto, este programa, que é o Viajando pela Literatura. O passeio da literatura com o casamento e as outras áreas de inserção de estudos, ou seja, as áreas de concentração de estudos, ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e, quem sabe, espaço até para matemática. Isso ainda é a incógnita, mas que as ciências humanas, as da natureza e as linguagens estarão presentes, nenhuma dúvida. E eu trago um convidado hoje com muita alegria, que é o professor Oswaldo Siqueira. Bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço por estar aqui. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos trabalhar juntos aí, principalmente os temas de história. E o que trabalharmos? Como é uma caminhada, nós vamos então para o início de todas as coisas. Para você que nos acompanha, então, a viagem literária com a história. Daqui a pouquinho, na aula 2, você verá os incrementos da geografia também. Professor Oswaldo, estamos em 1492. Vou puxar um pouquinho antes. Isso. 1492, o que aconteceu? A descoberta, entre aspas, da América. Mas não se descobriu nada, né? Não se descobriu nada, não. Já estava lá. Até porque já estávamos dentro do território, né? Quer dizer, deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Veja, os habitantes na América já existiam. Então, os índios já estavam aqui. Os americanos já estavam como aqui. Disse um grande historiador, não pode ser descoberto o que não estava coberto. Né? Anote, vamos pedir para o nosso aluno anotar isso. Vai, pega um bloquinho. Não pode ser descoberto o que não estava coberto. Né? Quer dizer, não haviam terras a serem descobertas. Afinal de contas, já havíamos populações que viviam aqui. Já haviam povos, nações diferentes, indígenas que já viviam aqui. Mas é claro que a palavra descoberta, ela se torna muito mais suave, muito mais bonita que outras duas palavras, que é conquista e exploração. E aí você começa a pensar nesse ideal e como a literatura vai refletir isso. Porque a literatura brasileira, e esse primeiro capítulo, que envolve a literatura informativa, com a dobradinha história, a dobradinha geografia, trazem para você a seguinte dimensão. A chegada desses europeus ao continente americano e a tomada de posse. Em nenhum momento eles bateram a porta, com licença, como se faz normalmente. Chega à casa de alguém, olha, com licença, como vai? Tudo bem, me permitem entrar? Se o indivíduo dizer, não quero, não entra. Não, eles não fizeram isso. Eles já chegaram abrindo a porta, nem porta, chegaram arrombando tudo, isso aqui é meu. Eu lembro claramente a chegada de Cristóvão Colombo, quando você vê isso em várias imagens, os poucos filmes possíveis, mas quando você lê, você tem a mesma dimensão. Eles chegam, se ajoelham, agradecem aos céus a chegada, porque precisavam justificar isso religiosamente. Para que não deixasse a marca da ambição. A tutela da igreja, né? A ambição, aí chegam ali e o que acontece? As autoridades das naus, N-A-U-S, as embarcações, chegam e imediatamente as autoridades fazem com que Colombo assine, como se dissesse assim, tomou posse. E veja, é muito importante para você guardar algumas diferenças significativas aí, quanto à postura dos portugueses ao chegar e a postura dos espanhóis. Nós temos uma diferença bem significativa entre os dois. Né? Por quê? Lembre-se, 1492, nós já estávamos, Portugal já estava unificada e com os mouros afastados, com os mouros retirados. Ao contrário de Espanha, que só foi expulsar os muçulmanos mouros em 1492. Então, nos dirá Sérgio Buarque de Holanda, um dos maiores escritores da nossa historiografia, ele vai justamente colocar essa ideia de como os espanhóis, Marlos, vieram traumatizados por ainda estarem num processo de reconquista da Península Ibérica, então firmando posse, firmando domínio, e é com esse sentimento que eles chegam aqui, em contrapartida ao português, que já não estava sofrendo com esse trauma, então ele chega aqui tão somente com a preocupação, exploração, não tanto domínio. E aí está. Então agora nós fizemos só isso, foi um preâmbulo. Veja, você acaba de ter um preâmbulo da chegada na região de San Salvador, da chegada dos espanhóis na conquista da América, 1492.
Agora você vai ampliar 8 anos, e agora chegamos ao nosso ponto. Onde é que nós estamos aqui? Na classificação da literatura de informação, professor Oswaldo, que, na verdade, será chamada como quinhentismo literariamente. Por quê? Por causa de 1500. Então, essas embarcações chegaram ao Brasil entre os dias 21 e, sobretudo, 22 de abril de 1500. E aí nós vamos aqui para uma imagem, né, nesse sentido. Aí a imagem do nosso slide, colocando a aulinha 1 aí para nós, exatamente, e você tem o quê? Olha só, as embarcações. É mesmo o começo do século XVI, professor Oswaldo, e nós temos o quê? O ciclo das grandes navegações portuguesas, e aí, é claro, vale o horizonte, né? Os portugueses precisavam fazer isso, por quê? Por causa da sua territorialidade. O território português é muito pequeno, então eles precisavam fazer isso. E nesse contexto, o descobrimento do Brasil e colonização também. O início, para nós, na literatura, é a certidão de nascimento. Qual é a certidão de nascimento? A Carta de Caminha. Certo? E era normal, não é, meu amigo, que houvesse nas embarcações escreventes, sim, porque eles eram como se fossem historiadores, não, professor Oswaldo? Qual era a função fazia de um parte, indivíduo? porque, veja, você precisava sempre daquele que fazia o relato, o registro daquilo que estava ocorrendo. Isso era importantíssimo em todos os acontecimentos. Por exemplo, nenhum rei ia a uma guerra ou desenvolvia uma guerra sem levar aquele que seria o cronista dessa guerra. E daí a figura cronista mor. Então, cronista mor, no galego português, no português arcaico que se praticava em Portugal no século XV e no século XVI, essa era a língua deles, o cronista mor desta frota que chega ao Brasil entre os dias 21 e 22, chamava-se Pero Vaz de Caminha. Então, a responsabilidade, a prerrogativa era dele. Prerrogativa de quê? De fazer a carta que registrasse a chegada dos portugueses e o domínio que você acaba tendo. Os portugueses chegaram dominando mesmo. Exato, porque, veja, justamente para caracterizar a posse sobre a terra. Já que, e é uma coisa que você deve lembrar, nós já tínhamos uma posse mais ou menos estabelecida por um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Explica. Assinado em 1494. Então, logo depois da chegada dos espanhóis na América Central. Os espanhóis chegam em 1492. Em 1494, já se assina o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, que você conhece, dividindo as terras na América, não só na América, no globo, né? Entre Portugal de um lado e Espanha do outro lado. Mas vejam, 1494, se você pensa na chamada data do nosso descobrimento, entre aspas, que é 1500, então pera um pouquinho. Será que eles já vieram para cá sabendo onde era? Talvez não fosse uma questão de apenas tomar posse, tanto que Cabral vem para cá, é mandada para o rei Dom Manuel a notícia, e só praticamente um ano depois é que Dom Manuel vai informar aos reis católicos de Portugal e Espanha, Fernando e Isabel. E assim mesmo, ele vai passar a informação muito rapidamente e já vai falar da questão de Calicut, da chegada de Vasco da Gama a Calicut, sem dar muita importância, sem dar muito enfoque. Mas ele informa, praticamente um ano depois. Filme para você acompanhar, que vale a pena e vale o registro, anota aí no seu material. Esta série especial de literatura traz para você as uniões, o conhecimento literário abraçado à história, à geografia, à arte, à sociologia, à filosofia, à linguística. É exatamente isso que o Sai Digital deseja em parceria com a Arrase no Enem, que você tenha a amplitude, o entrelaçamento das relações de conhecimento. E olha só, é importante pensarmos isso. Anote aí, filme que você deve assistir. 1492, Gerard Depardieu. A Conquista do Paraíso. A chegada, a dimensão da chegada,
Claro, separe aí os defeitos do filme. Né? Já vai começar com os índios, que trazem argolinhas nas narinas, que não tem absolutamente nada a ver com a época. Eram ossos, tem nada de pensar em outra coisa. Mas ignorando isso, que é desnecessário ficar se preocupando com esse aspecto, mas pensando no contexto, E Marlon, o contexto se me é bom. permite, uma coisa muito boa naquele filme, como você disse, tem os seus aspectos Tem. Né, de Deixa pra lá, Hollywood, não deixa sei pra o que e tal, questão da produção cinematográfica e tal, mas alguns dos aspectos, por exemplo, muito importantes, é o olhar de Colombo em relação Sim. aos ameríndios. A maneira como ele... Aqueles que ele encontra ali, aqueles povos que ele encontra. O olhar dele, como ele os percebe no primeiro momento, né? Para depois toda uma transformação que vai ocorrer no olhar daqueles que virão depois em relação à própria posse e dominação. Quando você tem exatamente esse título em português, muito relevante, A Conquista do Paraíso, é porque para eles pareceu o paraíso mesmo, porque é águas infindas, terra maravilhosa, um clima temperadíssimo, tudo agradável e não havia tantos índios hostis. Ao contrário, havia índios simpatizantes. E esses índios foram, sim, feitos como reféns, tripudiados que foram, vilipendiados que foram. E diga-se de passagem, uma coisa importante em relação a isso. Os portugueses deram uma grande sorte, digamos assim, em relação ao Brasil, porque logo eles encontraram, ao longo do nosso litoral, grupos diferentes indígenas, mas com o mesmo tronco linguístico. Exato. Isto foi muito importante na própria aproximação com os indígenas das várias regiões ao longo do nosso litoral. Isso facilitou muito para a própria extração do pau-brasil, porque logo eles puderam estabelecer um contato, né, a partir da língua que eles aprenderam e depois poder fazer esse contato. Olha aqui, professor Oswaldo, exatamente o que você fala, língua. Pode anotar esse dado também. Você pode anotar, nenhum problema. Dialetos, algo em torno de 1.600 dialetos diferentes, dos quais o destaque é o tupi. Então, isso você pode acompanhar conosco também, a reflexão sobre a língua. Quando é que os portugueses dominarão em termos linguísticos? 2 séculos depois, ou seja, mais de 200 anos para existir esse domínio. Mas o que é a literatura de informação? É mesmo o registro histórico, professor Oswaldo. É a chegada, esse início com a Carta de Caminha e depois, olha aqui, exatamente, que beleza de slide para nós pensarmos, né? Assunto. Qual era o assunto histórico desses cronistas? O descobrimento, notícia do descobrimento e dos primeiros contatos com a nova terra, a sua imensidão e seus habitantes. E é importante, Marlos, destacar que nessa literatura, né, é muito importante destacar que você está lendo ali o olhar de alguém. Sim. O olhar do europeu. Então, quando você... Exatamente. Muito quando você olha, por exemplo, obras de Debré, né, tão famosas obras de Debré, o que você está vendo? Você está vendo a realidade do Brasil daquele momento? Em parte, sim. Mas a outra parte é, você está olhando sob o olhar de alguém. Você está vendo através do olhar de alguém, do europeu, com todos os seus conceitos e preconceitos. Claro que Caminha também colocou ali todas as suas noções de ideal, de conceitos, de preconceitos que ele tinha, noções de moral que estavam estabelecidas para aquela época. Então, além de um retrato do Brasil aproximado do que ele viu, você também tem um retrato do próprio olhar dele, de como ele pensava, de como eles entendiam o mundo naquele período, que é muito significativo para um historiador. Exatamente. E aí, observe, a ideologia. Então, o que nós dissemos? Objetivos mercantilistas e expansão do catolicismo. Mas aí, observe, o que deveríamos entender? Um equilíbrio, não é, professor Oswaldo? Ou seja, qual é o equilíbrio aqui? O equilíbrio eu quero necessariamente pensar no catolicismo, mas também no mercantilismo. Só que o que aconteceu foi exatamente o inverso, né? Ou seja, como ficou aqui muito mercantilismo, quase nada do catolicismo. Sim, que veio depois, mas não era essa a ênfase. Até porque, Marcos, é muito importante, anote aí, é muito importante ressaltar uma coisa. Em relação à Península Ibérica, tão somente, você tem um aspecto muito importante. A Igreja
será um instrumento do Estado. Certo. Porque serão os reis de Portugal, de Espanha e depois de Portugal, que vão requisitar a Inquisição. E a partir disso, junto com essa requisição da Inquisição que eles vão pedir para o Papa vai entregar junto o chamado padroado, que é o controle sobre a Igreja em seus países. Então, em relação à Península Ibérica especificamente, você tem que pensar Igreja e Estado como uma coisa só. E essa Igreja servindo de instrumento para o Estado. Perfeito. E aí, nesse contexto, entendendo assim, a literatura, neste momento, neste século, porque para nós, didaticamente, então ela começa em 1500 e ela vai se estender, professor Oswaldo, até 1601. Certo? Quando vai começar o Barroco. Nós falaremos sobre o Barroco na próxima série. Esta literatura só teve um valor. Então, esse momento todo, este século todo, tem um valor que se chama documental. É o registro histórico da chegada, do contato. É justamente como o slide mostra para nós, observe, observação, descrição, lirismo e senso de humor, simpatia pelos indígenas. E aí, nesse mesmo contexto, que beleza as obras que temos do ponto de vista histórico. Claro que a história tem que entrar aqui, professor Oswaldo, porque é isso. Diário de navegação do Pero Lopes de Souza, Tratado descritivo do Brasil, do Gabriel Soares de Souza, e História da província de Santa Cruz. Por quê? Porque nós fomos chamados inicialmente como ilha do quê? Ilha de Veracruz. Depois, a terra de Santa Cruz, certo? E aí passamos a viver com essas orientações do outro Pedro, o de Magalhães Gândavo, além dos tratados da terra e gente do Brasil, daí sim, com os jesuítas, que constituíram um valor melhor à literatura por causa da Companhia de Jesus. E nesse contexto histórico, não poderia ser diferente, não, professor Oswaldo? Entendendo assim, por que esse período literário tem que ser tão documental? Porque tudo era novo. Sim, e o registro desse novo tinha que ser feito. Né? O guardar dessas informações, que hoje são fundamentais para nós, né? Para o historiador poder buscar essas imagens, esses elementos de um Brasil com o qual nós jamais teríamos o contato, é importantíssimo. É claro que aquilo que eu comentei antes, nós temos que filtrar, tirar, tentar afastar um pouco o olhar daquele que está nos retratando, nos contando e buscar ali o que tem de historicamente possível de ser comprovável ou coisa do gênero. Certo? Mas assim mesmo, esses registros são fundamentais. Nós não teríamos nada se não fossem esses cronistas, se não fossem esses viajantes, esses documentadores. Né? E aí, nesse contexto, a pergunta que se faz é clara. Hoje não se ensina mais essa questão de descobrimento. Caiu e muito, caiu por terra a ideia de que descobriram o Brasil, inclusive porque nós não temos feriado em 22 de abril no Brasil. Há uma lógica para isso. Sim. E essa lógica passa necessariamente porque não houve descoberta. Sim, exatamente. Isso, qualquer livro de história atual, que se preza hoje, atual, ele tem a palavra descobrimento, está lá, ela pode estar, ninguém proíbe que ela esteja, mas só que ela deve estar ou entre aspas, ou em negrito, ou em itálico, com tracinho. Alguma coisa que diga que ela está ali mais por uma tradição, por um aspecto como esse, que por própria realidade. E aí depois, todo o texto também, que deve trazer uma explicação a respeito do que realmente está querendo se dizer com aquilo. Né? A história do descobrimento do Brasil ficou para trás. Até porque se sabe que antes do próprio Cabral, outros 2 navegadores já tinham estado por aqui. Inclusive, um deles, pode anotar, Pinzon, que era um dos colegas de Cristóvão Colombo. Só que eles não conseguiram, inclusive porque alguns vieram por terra, Exato. Mas se depararam com a floresta amazônica e não conseguiram transpô-la. Exato. Por quê? Porque essa chegada é importante, ela foi litorânea. A vinda por dentro da América Central se deu pela mata. Isso. Aí você e o próprio Pinzon, ele veio até a foz do Rio Amazonas. Sim. Né? E aí, era um colega de então, Colombo. o que nós temos como relevante aqui para nós entendermos? Essa documentação mesmo, né? bem a documentação, bem clara nesse sentido, está aqui para nós. Isso, Gabriel Soares de Souza. Joia, é isso aqui. Opa, voltar no slide, volta o slide.
Volta para nós aqui. O professor Oswaldo fez bagunça no slide. Volta para nós, perfeito. Professor Oswaldo. Só para dizer que foi você. Gente, brincadeira. Aí, voltou. Viu, O professor Oswaldo trouxe de volta, gente. Trouxe, e já tirou de E novo. já tirei de novo. Ah, mas é elemento, querido. Lamentável. Só fazer a caneta funcionar. Então, olha só, o destaque desses autores. O que nós temos aqui? O Gabriel Soares de Souza, o Pero de Magalhães Gândavo e o Fernão Cardim. Então, nomes que você deve guardar como literatos. Os primeiros literatos do suposto descobrimento do Brasil. Mas, bem claro isso para você, este suposto descobrimento brasileiro, ele efetivamente vai dar lugar mais tarde a toda uma situação de encontro dos jesuítas com os habitantes dessa terra. Por isso, a primeira publicação virá lá nos idos de 1594, os jesuítas, com a gramática. Que tem uma função muito específica. Né? Sem dúvida. Dizer, eles foram criados por Inácio de Loyola, né? Ali por volta de 1535. Sim. Né? E eles têm a função de levar aos quatro cantos a fé católica. Não se esqueça em que momento isso aconteceu. Nós estamos em pleno período da reforma religiosa, da reforma protestante. Temos aí o surgimento do luteranismo, do calvinismo e a preocupação da igreja em propagar a fé católica. O Inácio de Loyola vai criar os jesuítas dentro desse contexto. Né? Tanto que eles serão os soldados da fé, os soldados de Deus. E, principalmente, qual é uma das formas que eles levarão esta fé? Levarão, principalmente, através também da educação. Fundamental, o compromisso com a confissão. Daí você compreender que a tradição brasileira, na fala do professor Oswaldo, muito bem colocada, é a tradição de termos a educação confessional. As escolas confessionais particulares, há muitos séculos no Brasil, e algumas escolas públicas também sendo salvaguardadas, apoiadas pelas igrejas, constituindo a ação da igreja e do Estado em conjunto a bem da educação. Então, sabe, Marlos, quantas informações. Esse aspecto da educação para os jesuítas era tão importante, era tão fundamental, que eles criaram, anote aí o nome, Ratio Studiorum, o primeiro manual de ensino que se tem notícia. Sim. Né? E depois eles foram atualizando com o decorrer dos anos, mas o primeiro manual de ensino de como deve funcionar uma escola, de como um professor deve ensinar, a maneira que ele deve utilizar em sua sala de aula, tudo isso está lá dentro como se fosse um manual de orientação pedagógica. Exatamente. Então você pode dizer que a pedagogia brota exatamente aí. E a pedagogia ela é grandemente influenciada pelo ensino católico. Então observe nessa primeira aula que você teve, nesse primeiro momento da série Literatura de Informação, a literatura, mas a literatura sempre refletindo a história. Ou seja, a necessidade de que a literatura reflita os fatos, os acontecimentos da história. Nesse sentido, o que é que nós vimos hoje? Nós vimos exatamente a literatura de informação, não é, professor Oswaldo? Isso. Ou o chamado quinhentismo, neste período que brota no século XV, mas que terá a sua expansão maior no século XVI. Falamos, então, acerca de espanhóis, do suposto descobrimento da América, dos portugueses e, é claro, desses orientadores, desses escreventes mor, desses verdadeiros escribas da história brasileira desde a sua gênese. Isso aí. Correto, professor Oswaldo? Corretíssimo. Muito obrigado pela participação, Eu obrigado agradeço. pelo momento. Voltaremos na série Barroco, para você acompanhar também a inserção da história. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.